Somos mais você. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação, Enéas Canhada. Tá ensaiando para ser Papai Noel, Luiz? É, agora para minha netinha, né? Tá certo. Já tem que fazer. Agora tem que virar Papai Noel, hein? Quem diria, né? Sinal dos tempos. Tô deixando a barba crescer, tá vendo, hein? Tá certo, sinal dos tempos. Por engordar, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Família Web Rádio. Bom dia a todos que estão pertinho de nós, mesmo que geograficamente muito longe, né, Luiz? É conectados, né, Enéas? Sim, conectados para valer, né? Conectados. Aqui estamos de volta ao vivo, né? É, nós não tivemos ao vivo no outro, né? Semana passada não tivemos. Tivemos reprise, né, Luiz? Reprise. Muito boa reprise, hein? Por sinal. Enéas, telefone vai atender dezembro, Enéas? Sim, até o dia 20. É dia 20, né? Depois já entra a semana do Natal, né? Então, como o Natal esse ano cai na quarta-feira, é muito comum já a semana de Natal ser a semana de celebração, de compras, de festas, né? Depois a outra já é a semana do Ano Novo, também se repete essa história, e de modo que depois do dia 20 não rola mais, salvo alguma exceção. Enéas, é o seguinte, se você caso em dezembro não esteja aí, porque você vai cair, vê a folhinha, que a minha folhinha aqui eu joguei fora. Aham. Dia terça-feira da semana, que dia que é? 22? Terça da semana, hoje é 10, 17. Não, ainda fazemos um programa normal. Sim. Na outra semana é 24. Aí, 24, nós podemos fazer uma reprise ou um programa gravado. Ou um programa gravado. E no dia... E na outra 31. Também. Mesma coisa. Fica a teu critério se você vai gravar. Você podia até gravar um de Natal, né, Neves? Um Natal e um Ano Novo, né? Sim. O que você acha? Ficaria bom. Eu tô me preparando para isso, Luiz. Maravilha. Então, nós temos ainda o programa dia 16. Não estou prometendo juramentadamente, mas estou me preparando para isso. Tá certo, mas aí depende de você, viu, Enéas? Se você conseguir gravar um, ou depende, tá bom? Perfeito. Depende aí como você vai estar. Bom, ó, canetinha na mão, papelzinho na mão. Para anotar o telefone, é isso? O YouTube também está aqui liberado. Telefone e tema. 011 99995 5978. 011 99995 5978. Tema de hoje para uma música, Enéas. Tema de hoje, Luiz, como é que eu defino? A gente pode dizer simplesmente o lugar de cada um. Ou a gente pode dizer o seguinte: como seres humanos, nós temos necessidade de ter sempre o nosso lugar. Falando mais tecnicamente, a gente, na verdade, sempre quer pertencer. Nós somos um pouco de gato. Disse que o gato é aquele animal que se apega à casa e não ao dono, né? Então, nós seres humanos, precisamos de ter o nosso lugar. É como ter o nosso ninho, é como ter a nossa sensação de familiaridade. Nós precisamos sempre na vida olhar em volta e ver que nós somos pertencentes àquele lugar. E ver também que nós nos sentimos bem naquele lugar. Tem um negócio que fala assim, né? Se coloca no seu lugar.
Isto. Não é, né? Por quê? Porque, em geral, essa expressão surge quando eu digo para alguém que esse alguém está invadindo o meu lugar. Ah, justamente. Então, eu digo para ele, volte ao seu lugar. Mais ofensivamente, nós costumamos dizer assim, recolha-se a sua incompetência. Aí já é Ou ou a insignificância. sua insignificância, ou recolha-se à sua ignorância, né? Aí já estou, de certa forma, agredindo, né? Mas a verdade é que nós não somos tão camaradas, nós não somos tão bons amigos quando nós temos a sensação de que alguém está invadindo, de que alguém está querendo ficar no nosso lugar, de que alguém está querendo passar a perna, como se diz, né? Tudo isso significa essa necessidade, né? E isto não é só dos humanos. O que torna isso mais complexo é que os humanos têm consciência. Porém, os animais, eles mantêm o seu lugar, eles conservam o seu lugar e eles defendem o seu lugar instintivamente, né? Isto em todos os impulsos, os instintos animais, como se costuma dizer, toda a programação mental dos animais faz com que esse animal defenda o seu lugar, o seu ninho, o seu covil, o seu lugar onde ele tem também os seus hábitos, ele tem também as suas maneiras de ser e ele também sente a sua familiaridade, né? Então, isso não é uma coisa só dos humanos, né? Basta a gente pensar de uma forma muito mais poética, muito mais até romântica, né? Que as aves têm um extremo cuidado, segundo o dom de cada uma, porque todas elas nascem com uma espécie de instinto que faz com que elas construam o ninho de maneira diferente, né? Mas próprias. Os estudantes, os estudiosos das árvores, eles sabem identificar uma ave pelo tipo de ninho que ela produz, pelo tipo de ninho que ela faz, né? De certa forma, os humanos fazem a mesma coisa, né? Quando nós olhamos para uma casa, dizemos assim, aí mora alguém caprichoso, isto é, você observa os detalhes, você observa, eventualmente, os enfeites, o jardim bem cuidado, né? Quando nós vemos uma casa semi-destruída, toda mal conservada, nós dizemos que ali talvez more alguém que não cuida do seu lugar, da sua casa, e assim por diante. Por que eu fui inspirado nesse tema, né, Luiz? Ontem à noite eu estava vendo uma reportagem sobre os sírios, né? Que estão voltando para suas cidades, para suas casas. Num primeiro momento, eu me perguntei assim, meu Deus, né? A gente, quando volta para casa, é exatamente atraído e motivado pela ideia de que estaremos na nossa casa, no nosso conforto, no nosso bem-estar, com os nossos objetos, com as nossas comodidades. Essas pessoas estão chorando de alegria porque vão voltar para suas casas, pessoas que estão em outros países, vizinhos à Síria, pessoas que foram expulsos do seu país, né? Ou pessoas que voluntariamente se exilaram, né? E estão, no entanto, chorando de alegria porque o ditador caiu e eles podem retornar às suas casas, às suas residências, né? E eu fiquei, digamos assim, muito
solidário com aquelas pessoas, se é que a gente pode dizer assim, né? No sentido, olha, mesmo voltando para um lugar incerto, mesmo voltando para um lugar onde não há garantia de que aquele lugar estará conservado ou, às vezes, até estará em pé, né? Mas Porque é muitos... deles, né, Enéas? Mas é deles, é a vida deles. É a vida É o deles. voltar para o seu lugar, é o voltar para o ninho. E isso é muito forte na criatura humana. Eu vi uma entrevista de uma mãe dizendo que uma das filhas dela perdeu um olho num bombardeio. E a outra filha perdeu uma parte do pé. Mesmo assim, ela estava dizendo: o que nós queremos é estar nas nossas casas, e o que nós queremos é estar em paz. Que é exatamente esta sensação que o nosso lugar proporciona. É de um lugar onde estamos em paz, de um lugar onde estamos aconchegados, de um lugar onde estamos acolhidos, né? É esta uma necessidade, eu diria, natural, muito mais do que o normal, uma necessidade natural do ser humano, é estar no seu lugar, na sua casa, no seu pedaço, na sua familiaridade, né? E aí, eu percebo que quando você faz uma pesquisa sobre o que significa este lugar, eu percebo que as pessoas falam de familiaridade, mas falam de familiaridade num sentido que não é esse que eu costumo dar e que eu aprendi e que me faz muito mais sentido. Familiaridade é muito mais do que estar em família. Familiaridade é tudo isso que nós estamos falando. É o seu lugar, é o seu pedaço, é a sua cadeira, é a sua roupa de cama, é também o seu familiar, mas é também a sua casa, é também as paredes da sua casa, é também o cheiro do lugar onde você mora, é também a vizinhança. Familiaridade está em muitos e muitos e muitos detalhes, que exatamente todos reunidos formam o que nós chamamos, o que eu defino, e não sou eu que define, mas são os filósofos que falam a respeito, né, os pensadores que falam a respeito, é tudo aquilo que me identifica, né? É tudo aquilo que me faz bem, que significa essa segurança, significa esse acolhimento, esse aconchego, como eu falei, né? Então, familiaridade é exatamente o significado do nosso ninho, do nosso lugar no mundo, né? E isto, ele vai sendo construído durante a nossa vida aos poucos, né? Imagine o seguinte exemplo: você constrói ou compra uma casa nova, né? Então, você, ao tomar posse daquela casa, você diz: finalmente estou na minha casa, etc. Mas essa familiaridade ainda não existe. Por quê? Porque você chegou numa casa nova, com nova divisão de cômodos, com novos cheiros, provavelmente com novos vizinhos, provavelmente com novas instalações. Estar morando lá, se acostumando, adquirindo hábitos relacionados àquela casa, formando rotinas, é que você estará construindo a sua familiaridade. De modo que, dentro de algum tempo, e aí é o tempo de cada um, você dirá: agora eu estou na minha casa, porque muitos detalhes contribuíram para você se sentir em casa, você se sentir
na sua casa, você sentir essa familiaridade, né? E esta casa, ou este lugar, ou este ninho, né? Ele passa a ser também o seu lugar no mundo. Então, existe no mundo, no universo, entre os astros, os planetas, existe um que é a Terra, onde nós nascemos e vivemos. E nesse planeta existe um país, uma cultura. E nesse país e nessa cultura existe uma cidade. E nesta cidade existe um lugar, existe uma casa que nós chamamos de nosso lugar no mundo, né? Por isso a importância desse lugar, por isso a importância dessa familiaridade que nós construímos a partir do momento em que estamos ali formando este sentimento, estas sensações e nos permitindo estas emoções de sentir o nosso lugar. E aí, isto passa a ser simbólico, né? Do nosso lugar no mundo e passa a ser, mais do que isto, um lugar que, de certa forma, nós vivemos, muitas vezes, uma vida inteira procurando e buscando formar, construir, etc. Encontrar o nosso lugar no mundo não é uma tarefa fácil, com certeza. E você imagine, quando você nasce, mesmo tendo nascido numa maternidade, num hospital, né? Você logo é levado para esta sua casa, sentindo o calor do corpo da sua mãe, né? Usufruindo do leite materno, ouvindo a voz dos seus pais, talvez a voz de outros irmãos e de outros familiares, né? Tudo isso está compondo a sua familiaridade. E é isto que vai permitindo que você esteja encontrando o seu lugar no mundo. Por isso não é uma tarefa fácil, porque não é um lugar que vem ao teu encontro facilmente. É um lugar que você vai construindo, definindo e tornando esse lugar o seu lugar no mundo, né? E é uma necessidade que nós todos sentimos. Pode ser que os dias passem e a gente ainda não desfrute desta sensação de familiaridade, sensação de estar encaixado, né? E é por isso que construir e estar no nosso lugar no mundo é preciso todo um ciclo de sentimentos, de emoções, de percepções, né? Exatamente para que nós consigamos ir terminando, diminuindo, acabando com a sensação de estranheza. Se você faz uma viagem, por exemplo, e vai para uma outra cidade, ou vai para um outro país, né? Se temporariamente você vai passar uns dias ou um tempo num outro lugar, né? Você vai ter que fazer ali um mínimo de familiaridade para que você se sinta, de alguma forma, em casa. No entanto, você, na verdade, num lugar estranho, você vai ter que lidar muito frequentemente com a estranheza. Olha, Enéas, eu vou te falar uma coisa, depende da pessoa também, porque quando eu tenho uma coisa por mim, né? Que nem eu estou numa casa nova aqui, né? Você está vendo? Completamente. Sim. Pessoas novas, outras pessoas. Só que, assim, eu fiz o ambiente também, né, Enéas? Sim, mas é exatamente isso. Educadamente,
fui trazendo as pessoas para mim. E quando você foi construindo esse ambiente, você foi colocando outras coisas. Você foi colocando coisas tuas. Você colocou o teu capricho, o teu cuidado, a tua maneira de ser. Você colocou as tuas vibrações, porque nem sempre as pessoas acreditam que nós transmitimos energias, né? Mas você foi colocando a tua energia no lugar. Você foi colocando a tua alma. Então, quando você mostrou a foto do estúdio, né? Por que você pôs uma guitarra nesse lugar e a outra naquele outro lugar ou naquela outra parede? Por que você colocou um quadro num determinado ponto da parede? Você colocou coisas tuas aí. Isto é, valores, carinho, cuidado, aquilo que você valoriza, aquilo que te faz sentir-se em casa. Coisas que as pessoas convivem e irão gostar também, né? Exatamente. Uma coisa minha, eu também não posso ficar tocando música que eu gosto, eu tenho que tocar música que as pessoas vão gostar. No caso da sua profissão, isto é obrigatório, né? Você, exatamente, construindo um lugar, como é o estúdio, por exemplo, você construiu uma estrutura que te ajuda a compartilhar com os ouvintes aquilo que você faz, né? Mas existe uma espécie de centro de onde emana o teu cuidado, a tua habilidade, os teus conhecimentos, a tua dedicação, o teu respeito ao ouvinte. Quer dizer, daí é que emana isto. E aí estabelece uma troca, porque quando os clientes, no caso, o cliente eu falei no meu caso, né? Mas quando os ouvintes... Você sabia que agora tudo é cliente, Inés? De certa forma, hoje em dia estamos usando. Exatamente. Quando eu estava lá na clínica lá, o médico falava meus clientes, que era paciente, né? Exatamente. Entendeu? Até que na escola também você pode chamar clientes. Porque os alunos de uma escola, de fato, são clientes. Então, eu acho que aqueles, né, que trata no comércio vira cliente, né? Exatamente. Mesmo, para você ter uma ideia, na empresa, quando a gente está numa empresa, nós chamamos de clientes internos. Por quê? Porque um departamento fornece coisas para o outro. E o outro departamento adquire coisas, sejam serviços, sejam serviços de um modo geral, porque comercial, são relatórios. Comercial. Então, isto faz com que a relação, tanto de clientes como os ouvintes, na verdade, os ouvintes são clientes. Porém, né, a nossa língua é muito rica em sinônimos e palavras relacionadas, né? Então, nós temos muitas palavras para definir, às vezes, as mesmas coisas, né? Então, isto faz com que, quando os ouvintes gostam da programação, das músicas, dos comunicadores e etc., eles estão devolvendo para você, né, o carinho, a atenção, a gratidão, as vibrações, enfim, que fazem mais ainda você receber de volta, né, tudo aquilo que te levou a dedicar e construir esse centro de comunicação, no caso, o seu estúdio. E é esta troca que enriquece, claro, que enriquece as relações humanas, mas essa troca também enriquece o seu trabalho. E, por sua vez, a sua dedicação enriquece a vida das pessoas, né? Os comunicadores, com as suas ideias, com os seus papos, etc., estão também, de alguma forma, contribuindo para enriquecer a atenção e o acolhimento dos ouvintes. Então,
esta familiaridade, esse lugar no mundo é que nos permite entender a origem e o destino das nossas realizações, das nossas maneiras de sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais dedicadas e assim por diante, né? E tudo isto vai ajudando a construir, né, vai ajudando a construir sentidos da nossa existência. Então, eu passo a existir não só pelo que eu sou, mas também pelo que eu faço. Não só pelo que eu sou, mas também pela maneira como eu realizo, como eu realizo. Nós somos reconhecidos não só pelo que nós fazemos, mas também pelo como nós fazemos. E isso tudo constrói as nossas... isso dá, digamos assim, a segurança, dá o bem-estar, né? Desta familiaridade que nos permite fazer coisas boas, tanto para nós como para os outros. E é isto que faz com que, onde estamos, podemos fazer o nosso lugar no mundo. Aí você vai dizer assim, mas então quer dizer que você é o lugar em que você está. Sim e não. Você pode fazer do lugar onde você está, do seu trabalho, da sua realização pessoal, você pode fazer desse lugar também uma espécie de segunda casa. Também uma espécie de segundo lugar no mundo. Mas você terá como contribuição aquilo que você tem no seu lugar de origem, que é a sua casa, onde você vive e onde você constrói a sua familiaridade, né? Então, é esta consciência, né, que nos diz, que de certa forma nos responde onde nos encaixamos. Então, quando alguém, como o Luiz lembrou no início, quando alguém diz volte para o seu lugar, na verdade, levando a um extremo, é sinal de que nós invadimos, quem sabe, todo um universo pessoal desta pessoa. E é por isso que ele se sentiu, digamos, pressionado, ou invadido, ou desrespeitado, e assim por diante, né? Então, onde nos encaixamos é o lugar onde estamos fazendo dele um lugar no mundo. Pode ser o nosso lugar de origem e pode ser um lugar onde nós construímos essa condição. Assim como geralmente acontece no trabalho. Como diz um consultor de empresas, né? Você passa 30 ou 40 anos, os melhores 30 ou 40 anos da sua vida no trabalho. E você dedica ao trabalho 8, 10, 12 horas melhores da sua vida, né? Então, ora, se eu passo 30 ou 40 anos, os melhores da minha vida, com as 8, 10 ou 12 melhores horas do meu dia, nesse lugar, é sinal de que ele fica muito impregnado das minhas ações, sejam negativas ou sejam positivas, né? E também é óbvio que isto faça com que nós tenhamos ali naquele lugar uma enorme familiaridade. Luiz, tá na hora de nossa música, né? 11
35 agora, eu escolhi aqui, ó, inclusive até uma homenagem a ele, viu, o Enes? Porque é um excelente cantor, né? Tá com uma enfermidade gravíssima aí, né? Já esqueceu, teve aí seu problema, tá tendo seu problema de saúde, né? Que não é, né? Então eu achei aqui o Arlindo Cruz. É Meu Lugar. Perfeito, Luiz. Vamos ouvir então, Enes? Vamos lá. E continuamos no nosso lugar. Perfeito. O meu lugar é caminho de algum Iansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Novo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Madureira. O meu lugar é caminho de algum Iansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Novo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Madureira. Ah, que lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer doce lugar que é eterno no meu coração. E aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar, com Maria o terreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ai, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira. Diz, Madureira. Madureira. Em cada esquina um pagode, um bar. E Madureira. Império e Portela também são de lá. E Madureira. E no Mercadão você pode comprar, por uma pichincha você vai levar um tempo no sonho pra quem quer sonhar. E Madureira. E quem sabe lidar até pode chegar. Sem jogo Ele tá falando aí, né, que o lugar lá é Madureira. Madureira tem a feira, tem o bar. Tá me ouvindo bem aí, né? Estou te ouvindo perfeito. Aí ele fala que o lugar dele, o lugar lá é Madureira, Rio de Janeiro, lá onde que ele tem amigos, né? É o lugar dele ali, né? É o lugar dele, Meu lugar. É tudo aquilo que compõe a sua familiaridade. Né?
Por isso que a familiaridade, o seu lugar, o meu lugar, ele não permite discussão nem julgamento. É o lugar que você escolheu. É o lugar que você escolheu, é o lugar que você foi se tornando, digamos assim, identificado, né? Assim como é qualquer lugar que as pessoas tenham como seu, né? Como é que eu vou dizer para alguém que o bairro que ele mora é pior que o meu, ou melhor, né? Como é que eu vou dizer para alguém que onde ele vive tem esse ou aquele defeito, né? Exatamente, essa é uma das brechas que o ser humano, infelizmente, muitas vezes julga os outros. Olha, Inés, né? eu tive um exemplo essa semana no batizado da minha neta, né? Então eu saio daqui para mim até para lá de Interlagos, lá quase Macilar, que é longe demais, né? E aí nós tivemos que estar lá 8 horas da manhã para o batizado, a igreja cheia, Inés. Um respeito maravilhoso, os jovens, tudo na missa. Você vê um lugar, né, que a gente viu que todo mundo está feliz ali, Inés. Uhum. Entendeu? É um lugar simples, muito simples, né, onde que a minha nora está com... Meu filho ainda não está casado, vai agora ficar junto o ano que vem. Então, minha neta está lá e meu filho está aqui, mas ele vai muito para lá. E a gente está lá, né, vendo aquele pessoal que fala, aqui é meu lugar. Que Exatamente, bacana, exatamente. Que bacana. Então, quem somos nós para censurar a cidade de Tiradentes, a Guarulhos, aqui, bairro dos Pimentas, né? Quem somos nós? Porque ali mora pessoas que ali é o lugar deles. E eles estão, né? Quem você acabou de falar, quem somos nós para censurar as pessoas, né? Porque nenhum lugar é melhor do que o meu lugar, né? E não cabe a nós de fora avaliar esse lugar, julgar e etc. Eu acho que é uma coisa tão óbvia, né? É por isso que, falando um pouco do nosso mundo atual, né, Luiz? É por isso que soa absurdo, por isso que soa absolutamente irracional as guerras, né? Então, você viu, e eu também vi, todos nós vimos, né? Os milhões de pessoas que simplesmente tiveram que deixar suas casas na Ucrânia. Nós vimos também, sabe que o número de pessoas que saíram da Venezuela nesses últimos anos também se conta em milhões, distribuídos aí pelo Brasil, pelo Chile, pela Colômbia, pela Bolívia e, claro, até mesmo Argentina e tudo mais. Por isso que soa absolutamente irracional um governo, né, não se preocupar com o seu povo, de modo que eles possam estar, querer e ficar nos seus lugares, né? Por isso que aquele homem que eu falei que vi na reportagem ontem, ele estava chorando de alegria porque poderia voltar para sua cidade, poderia voltar para sua casa, né? Eventualmente rever familiares que tinham ficado e assim por diante, né? Então, é por isso que o absurdo das guerras nos chocam. E é por isso que, ao mesmo tempo que julgamos absurdo as guerras que expulsam milhões de pessoas dos seus lugares, ao mesmo tempo
como seres humanos, somos muito bem capazes de arrumar uma briga e fazer alguém ou querer que alguém saia dali e vá embora, né? Então, essa é uma das grandes ambiguidades do ser humano, né? Ao mesmo tempo que ele chora e se sente perseguido e acuado quando é expulso, como também se torna capaz de ser mandado embora. Aí é triste, viu, Enéas? Aí é muito triste. Muito triste. A gente, normalmente, quando vai para casa de um parente, né, a gente quer voltar para casa da gente logo, a gente quer vir para casa da gente. Você imagina a pessoa sair e não ter voltar para casa? Nós tivemos recentemente isso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Isto, eu tinha guardado esse exemplo aí, mas é isso mesmo. Nós tivemos isso aí, Enéas. Agora, pessoal, até apareceu o Mercadão lá e tal. O pessoal está voltando, Enéas. A gente fica muito feliz, né? Porque é muito ruim, Enéas, você não voltar para casa. Por outro lado, você viu que, agora não mais, né? Mas na época das enchentes, depois que as enchentes terminaram, né? As pessoas voltando para suas cidades, e não foi a casa, muitas vezes. As pessoas diziam, esta era a minha rua. Né? Aqui morava fulano, ali tinha a venda do seu fulano, ali adiante tinha um posto de gasolina, né? Mais para frente tinha isso ou tinha aquilo. As pessoas lamentando que a rua dele não existia mais. Houve cidades que praticamente deixaram de existir, equivalente a uma guerra, né, Luiz? Equivalente ao que nós estamos vendo em Gaza, ao que nós estamos vendo em Beirute, no Líbano. Lá, Enéas, lá é mais triste. Lá a gente fala que existia uma família. Ali tinha uma família, ali morava uma família. Exatamente. Isso é mais triste ainda, né? Exatamente, porque numa enchente, como nós vimos, as pessoas perderam alguns amigos ou alguns familiares, mas perderam também o seu lugar. Na guerra, o que nós estamos vendo é que as pessoas perdem praticamente a família toda, né? Então, não só não tem mais o seu lugar, como também não tem mais a sua familiaridade. Quer dizer, voltar a esse lugar, muitas vezes, é exatamente voltar para um lugar somente de memória, porque não tem mais a estrutura, a existência física que tinha antes, né? E é por isso que o nosso ambiente familiar, né, ele nos torna tão fortes, tão identificadamente existentes, né, como seres humanos, né, porque eles formam também a nossa maneira de reagir perante o mundo, a nossa maneira de enfrentar a vida, a nossa maneira de resolver os nossos problemas, a nossa maneira de planejar o nosso futuro, né? A nossa maneira de nos educarmos, de aprender e de educar os seus filhos, e, enfim, essa familiaridade, esse ambiente, ele cria condições para tudo aquilo que nós esperamos do amanhã, né? Tudo aquilo que nós esperamos do amanhã, né? E isto, ao mesmo tempo, é tão grato, é tão gratificante, mas também é tão difícil quando alguém perde
ou quando alguém é tirado de lá, ou exilado, ou expulso. É por isso que os exilados, recentemente, nós tivemos aí uma série de programas, né, a respeito da ditadura militar no Brasil. E esse filme que está aí em cartaz, que todo mundo deve ver, chamado Eu Ainda Estou Aqui, é exatamente o nome do filme que fala da importância de alguém se afirmar no lugar que está, no lugar que ele construiu, no lugar que ele tornou familiar. E, para quem não assistiu ainda, deve assistir. É um filme que conta, baseado totalmente em coisas reais, em acontecimentos reais, quando o lugar, quando o ambiente, quando a casa de uma família é absolutamente invadida, desrespeitada e tomada das mãos das pessoas que viviam ali, né? Até o ponto do seu chefe, no caso do seu marido, pai das filhas, dos filhos, etc., acabar sendo morto, torturado e morto pela ditadura militar que ocupou o Brasil desde 1964. Não me lembro exatamente o ano em que o primeiro governo democrático foi José Sarney. Eu acho que ali por volta de 80, né, Luiz? Eu acho que não, foi antes, viu, Enéas? Foram 20 anos, foi mais até. Né? Teve o gás, passou do gás e depois... Não, esse foi os anos da ditadura, né? O ano da ditadura a gente conta como ditadura, né? Porque eles representaram e vão representar sempre o governo militar. Justamente. Né? Eles não vão representar eles vão representar a ditadura, não a democracia, né? Então, a gente conta, digamos assim, a libertação, entre aspas, né? O José Sarney foi o primeiro governo, depois da ditadura militar, que tomou posse, né? Em 15 de março de 1985. Ele foi o primeiro mesmo, depois da... Isso. Ele foi o primeiro. Antes dele, quem que era, né? Lembra aí? O último foi o Figueiredo, né? João Figueiredo. Tá. Caraca. Depois, antes disso, tínhamos tido tivemos o Costa e Silva, tivemos o Ernesto Geisel, indo para trás, né? Tivemos o Castelo Branco. Aí vai para Getúlio, Castelo Branco. O Getúlio também foi um ditador que depois voltou ao cargo de presidente eleito pelo povo, mas acabou se suicidando, né? E nesse intervalo aí nós tivemos Jânio Quadros, que também renunciou. Depois tivemos, num período muito curto, o João Goulart. Né? Iríamos ter, né? Ele teve a enfermidade logo no começo, nem tomou posse, né? O Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, que não chegou a tomar posse, né? Foi eleito, foi presidente, mas... Foi presidente eleito, mas não no exercício, né? Quem foi o vice? Foi o Sarney? Não me pergunte tudo assim. Não. Sim, o Sarney. Sarney, né? O último a gente lembra, né? Foi o Sarney que estava compondo a chapa que foi eleita, né? Mas, políticas à parte, eu estava falando do filme... Políticas à parte de cada um no seu lugar. No seu lugar. Mas eu estava falando do horror da guerra, e não é possível você falar do horror da guerra se você não falar do horror das ditaduras.
E não é possível você falar do horror das ditaduras sem falar dos exilados, sejam políticos ou sejam exilados, como eu vou chamar, exilados também normais ou cidadãos que perdem ou dos quais é tirados o direito à cidadania, a ponto de ter que sair do país ou para não ser morto de fome ou para não ser morto pelo poder da ditadura. Então, o ser humano, eu dizia que ambiguamente aquele que diz que pode proteger o outro, ao mesmo tempo também expulsa o outro e também destrói o outro, destruindo assim a sua familiaridade, o seu lugar e destruindo também a sua condição de dignidade. Né? Não é preciso a gente entrar em detalhes para passar em revista rapidamente os horrores de todos esses acontecimentos. De modo que a gente pode encerrar esse nosso papo de hoje, né, avaliando que, desde o ninho original, chamado de casa, chamado de lar, e para os animais, chamado de ninho ou covil, ou toca, ou caverna, né? Até as ditaduras, as guerras e até as mansões luxuosas, todas representam o nosso lugar. O lugar de cada um, que é, para cada um, igualmente querido, estimado, preservado e, muitas vezes, garantidor do bem-estar do ser humano na vida. Então é isso, Luiz. Assim nós pudemos refletir um pouquinho sobre tudo isso que vem até nós, né? Tudo isso que vem até nós, e aquilo que eu volto a dizer, né? Tudo isso que vem até nós de uma maneira violenta, invasiva, assustadora, né? Porque não só a violência, mas também as guerras, com o evento da televisão, o evento da TV ao vivo, né, faz com que o nosso lugar se torne invadido, se torne inseguro, se torne amedrontador. Não vai falar que a minha camisa é homenagem ao Botafogo, não é? Não é não, né, Nelson? Não faço ideia. Eu me lembro que você é São Paulino, né, Luiz? De qualquer forma, você tem aí duas das cores do tricolor, né? Bom, Enéas, o tema de hoje é para você refletir, cada um no seu lugar. Reflita. Exatamente. Educadamente. Até mesmo você está no cinema e levanta para ir ao banheiro, quando volta, sentado no seu lugar. Sim. Você vai chegar e vai falar para a pessoa, olha, sai do meu... Ou você está no avião, na janelinha, aí você pede, dá para você encarecidamente ceder o seu lugar. Ou você está... eu acho que o exemplo do cinema é muito bom. Por quê? Porque ele é passageiro, né? Você vai ficar ali só enquanto durar o filme. No entanto, se você vai ao banheiro ou vai comprar pipoca, hoje está muito em moda, né? As minhas netas dizem que não existe cinema sem pipoca. Não. Eu não consigo entender porque... quer dizer, consigo, mas eu me faço de não entendido porque ir ao cinema, para mim, é ir ao cinema. É assistir um filme, não é comer pipoca.
Pipoca eu como na minha casa. Mas, de qualquer forma, o exemplo do cinema é muito bom, porque é um lugar temporário que, no entanto, ele faz com que eu me sinta bem ali e eu me apegue a ele. Olha como é importante para o ser humano ter um lugarzinho, um banquinho para sentar. Tanto é que se você vai num espetáculo e você não tem lugar, tem que assistir em pé ou sentado no chão, você diz, eu não tenho lugar. Enquanto que sentar no chão ali no espetáculo é o seu lugar, mas você não considera. Você precisa de um mínimo de aconchego. Por que você está em pé? Porque sentaram no meu lugar. Exatamente. Porque tiraram o meu lugar. Vamos lá. No metrô, no ônibus, você Todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Olha quantos lugares, tem em questão de lugares, né? É por isso que você ceder o lugar a uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ou você ceder o lugar a uma pessoa idosa ou doente, ou você ceder lugar a uma mulher grávida e assim por diante, é tão significativo enquanto gesto ético. Você se levantar, você emprestar, ceder, conceder o seu lugar a esta outra pessoa. Né? Por isso que é um gesto que tem muito mais de humanidade do que propriamente de propriedade. Eu acho que esse lugar público, ninguém tem o seu lugar, né? Não existe seu lugar. Eu acho que seu lugar é a sua casa, é o seu bairro, é o lugar que você convive. Agora, o lugar passageiro que você acabou de falar, todos estão lá. Todos Sim, estão... mas acontece... Vamos pegar o exemplo do carro. Né? Você está dirigindo o seu carro, você está, de certa forma, numa extensão do seu lugar, que é a sua casa. Né? É por isso que é tão ofensivo alguém te dar uma fechada no trânsito, alguém bater no teu carro, alguém riscar o teu carro, alguém querer interferir, dizer que você está atrasando o trânsito, etc. Né? Por quê? Temporariamente, o seu carro se torna o seu lugar. É que você transfere todos os teus valores do lugar que você tem, de fato, para os lugares temporários, em grau maior ou menor. Né? Eu espero, já preparando o espírito do Natal, espero que no Natal a gente possa ter um pouquinho mais de consciência a respeito do nosso lugar no mundo e na vida, né? E pensar, refletir talvez quantas pessoas não têm lugar, né? É isso aí. Falou, meu amigo Enéas. Até dia... Você olhou aí? Dia 16? Dia 17, se Deus quiser. Estaremos aí ao vivo. Obrigado. Um grande abraço a todos e o convite para estarem conosco no nosso próximo encontro. É isso aí, o pessoal está tudo aí. Um abraço, gente. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação.